Boa tarde, queridos. Meu nome é Miriam, eu sou psicóloga e neste vídeo nós iremos abordar o modelo cognitivo da TCC. Você sabe o que é o modelo cognitivo da TCC? Você sabe como funciona? Então você vai aprender aqui neste vídeo. Gente, a TCC, ela trabalha com a seguinte estrutura. Primeiro, nós temos uma situação. Dessa situação, nós temos os pensamentos automáticos. Por que automáticos? Automáticos porque são pensamentos que surgem, que vêm. Acho que todo mundo consegue identificar, né, que tem pensamentos automáticos, aqueles pensamentos que simplesmente acontecem. Temos a situação, temos o pensamento automático e depois disso nós temos as reações. Essas reações, elas podem ser emocionais, reações fisiológicas e comportamentais. Miriam, como assim? Eu vou citar um exemplo. Uma situação. Você está caminhando na rua, de repente você vê pessoas, vizinhos conversando, e quando você passa, esses vizinhos param de conversar. A situação. Pode surgir logo o quê? Um pensamento. Por que eles pararam de conversar quando eu comecei a passar? Será que eles estavam falando de mim? Eles pararam de falar porque eu cheguei. Eles não queriam que eu descobrisse o que eles estavam falando. Eles estavam falando mal de mim. Então, nós temos uma situação, que são os vizinhos conversando, e você passa, de repente, essas pessoas pararam de conversar. Logo surge o pensamento automático. Eles estão falando mal de mim. Desse pensamento, vai surgir as reações. Como, por exemplo, uma reação emocional. Você pode sentir raiva. Por que eles estão falando mal de mim? Por que eles pararam de falar quando eu passei? Você pode sentir uma tristeza. Poxa, mas por que estão falando de mim? Por que eles pararam de falar simplesmente na hora que eu cheguei? Eu não fiz nada para eles. E você pode ter uma reação fisiológica. Sim, você pode sentir um enjoo, você pode sentir uma sensação, uma dor de barriga, por exemplo. Enfim, as reações fisiológicas, que acontecem no corpo. Então, na estrutura cognitiva, na TCC, sempre vai ter uma situação que vai gerar o pensamento automático. Esses pensamentos automáticos, digamos que são as conclusões precipitadas que nós tiramos. Pode ser que esses vizinhos não estavam falando mal da pessoa. Simplesmente eles estavam conversando e o assunto acabou, eles pararam de conversar. Porém, no pensamento automático, a pessoa logo imagina, eles estão falando de mim. E nisso vai ter as reações. Vai ter uma emoção, uma tristeza, uma raiva, uma angústia, um comportamento também. A pessoa pode começar a evitar passar perto dessas pessoas, pode não querer mais falar com essas pessoas, ou até mesmo a pessoa pode chegar e perguntar, vocês estão falando mal de mim? Então, nessa estrutura desse modelo cognitivo, temos a situação, o pensamento automático e as reações, tá? Essas reações, nós temos a emoção, temos reações fisiológicas e nós também temos um comportamento. O comportamento, a pessoa pode evitar de falar com essas pessoas, digamos assim. Então, de acordo com o modelo cognitivo, nós conseguimos compreender o quê? Que o que, no caso, causou tudo isso não foi essa situação, mas foi sim o pensamento que a pessoa teve sobre essa situação. Vamos citar um outro exemplo? Você vai fazer uma prova. É um concurso muito disputado. E aí, de repente, você começa a estudar, e aí você começa a pesquisar sobre o concurso, você está vendo que tem poucas vagas, que é um concurso muito concorrido, muitas pessoas, e aí você pode começar a pensar, não, eu não vou passar, não, tem muitas pessoas competindo, não, essa vaga não é minha. E você pode ter um comportamento de simplesmente evitar, não querer fazer. Mas por quê? Não é porque a prova é muito concorrida, mas sim o pensamento que você teve. Você começou a alimentar que a prova é muito concorrida, que são poucas vagas, que muitas pessoas vão competir, que você não vai conseguir. Então, se a gente conseguir modificar os nossos pensamentos, nós conseguimos mudar as nossas reações diante dos acontecimentos. Um outro exemplo, uma mãe, que o filho ou a filha vai para uma festa com os amigos e as horas passam, esse filho demora a chegar
E a mãe começa a ficar preocupada. Nisso, essa mãe pega o telefone, liga para o filho e o telefone cai na caixa postal. E aí essa mãe começa a ficar desesperada. Vamos lá, recapitulando. A situação. O filho foi numa festa com os amigos. Né? Temos a situação. As horas passaram, o filho, a filha não chegou. A mãe tem logo um pensamento automático. Nossa, meu filho está demorando? Será que aconteceu alguma coisa? E aí essa mãe pega o telefone e liga. E o telefone cai na caixa postal. E dali começa a surgir os pensamentos. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele foi assaltado? Será que ele sofreu um acidente? Será que aconteceu alguma coisa com meu filho naquela festa? E aquela mãe começa a entrar em desespero. E aí desse pensamento automático começam a surgir as reações, né? Pode surgir a emoção. Ela vai ficar preocupada, triste, angustiada, tensa, desesperada. Ela pode entrar em pânico. E aí entra as reações fisiológicas. Essa mãe pode ficar tão preocupada, tão desesperada com esse filho, que ela pode começar a produzir sintomas. Ela pode começar a ficar com o coração acelerado, a pressão dela pode alterar, ela pode começar a sentir dor de barriga, ela pode ter uma crise de pânico. Simplesmente por quê? Por causa dos pensamentos que ela teve a respeito dessa situação. Pode ser simplesmente que esse filho esteja demorando porque a festa estava muito boa, ele estava com os amigos, o telefone pode ter descarregado, pode estar num lugar que não tenha sinal. Porém, ela não consegue pensar dessa forma porque os pensamentos automáticos que ela teve foram de que aconteceu alguma coisa. Conseguiram compreender como que os pensamentos eles influenciam em toda a nossa vida? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, tá? Clica aí no like e se inscreva no canal, tá bom? Obrigada. Beijos.